A paz do Senhor para a igreja. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Que o Espírito Santo possa abrir mais uma vez a nossa mente para a gente aprender o caminho que dá certo, o caminho do sucesso, o caminho da vitória. Abra sua Bíblia no livro segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 37. João 12 e 37. Eu vou ler só um versículo. Vai ser rápida essa palavra, mas Deus vai falar no nosso coração. João 12 e 37. João 12, 37. Só um versículo nós vamos ler. Porém, antes de ler, eu gostaria de abrir sua visão para você entender o que você vai ler. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, existe um espírito mostrado na Bíblia que mais tem feito as pessoas se destruírem, casamentos se destruírem, famílias se destruírem, negócios se destruírem, inclusive até a vida as pessoas estão perdendo por causa desse espírito. Que espírito é esse, pastor? O espírito da incredulidade. A incredulidade, ele atua em todas as áreas. E eu falei um pouco de manhã nesse contexto, mas não tão fundo nesse contexto como eu vou falar agora. Vamos ler o versículo e você vai entender claramente o que o Espírito Santo quer falar para mim e para você nessa noite. Está escrito assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Pronto, só isso que eu quero ler. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Deixa eu abrir melhor a sua visão. Observe que o versículo está dizendo assim: sinais milagrosos. E está dizendo que Jesus fez. Abra sua visão para você entender o versículo. Está dizendo assim: mesmo depois que Jesus fez. A Bíblia não diz mesmo que Jesus depois contou história de milagre. Aqui não diz mesmo depois que Jesus revelou histórias de milagre. Não, ele nem contou histórias e nem foi uma revelação de histórias. Aqui não diz assim, mesmo depois que Jesus profetizou, não creram nele. Aqui não está falando de profecia, nem de leitura das escrituras. Aqui não está falando que Jesus só contou histórias, como é comum, às vezes nos dias de hoje, a gente chegar em certas igrejas e a gente só vê o pastor contar história, mas milagre não acontece nada. Aqui afirma que Jesus fez. E pela forma como o versículo está exposto, a gente entende que
esses milagres feitos por Jesus foi feito na presença de todos eles durante 3 anos e meio. Ou seja, Jesus fez muitos sinais milagrosos. E que sinais foram esses, pastor? Ressuscitou morto, curou cego, fez surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, demônios ser expulsos, curas de lepra, tantas coisas que ele fez que o próprio livro de João diz que se fosse escrever tudo que ele fez, o mundo inteiro não caberia quantidade de livros. E mesmo assim, fazendo na frente de todo mundo, eles não creram em Jesus. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes o pastor, ele ora, paga preço, jejuma, e Jesus usa esse pastor, faz milagres, curas, libertações. E às vezes o coração do pastor fica dolorido porque ele não vê uma crença nas pessoas. Ele vê as pessoas só recebendo milagre, mas não crê. E aí o pastor fica revoltado, muitas das vezes até achando que ele que está fracassando. Mas Jesus está dizendo aqui, através da sua palavra, que nem nele, que era o Filho de Deus, mesmo depois de ter feito tantos milagres, as pessoas creram. O que eu aprendo? Lembra que eu comecei a falar sobre o espírito da incredulidade? Então deixa eu dar uma passeada agora no assunto incredulidade. De onde veio essa incredulidade? O que vem a ser incredulidade? Uma certa vez Jesus disse que andarão 2 se não tiver de acordo. Ou seja, quando um está de acordo com o outro, significa que um crê no outro, que um aceita a proposta, a ideia e o projeto do outro. Quando um quer e o outro não quer, então não está de acordo. O que não quer significa que ele não está crendo naquele que quer. Então, se você parar para observar, em cima desse assunto que Jesus falou, que 2 só andaria se estivesse de acordo, ou seja, se fossem crédulos, se houvesse credulidade ao invés da incredulidade, então só se anda quando os 2 acreditam. E isso começou, irmão, esse espírito começou lá no céu. Com quem? Com o coração de um arcanjo querubim ungido, que hoje tem o nome de Satanás, mas que antes ele era um anjo querubim ungido de Deus. Porém, ele desenvolveu nele uma incredulidade acerca de Deus. Por isso que ele, na incredulidade, que gerou o orgulho, ou o orgulho gerou a incredulidade, que um é subproduto do outro, né? E aí ele decidiu que ele ia ser maior do que Deus, melhor do que Deus, e queria fazer o trono dele acima de Deus. Por quê? Porque ele já não acreditava mais em Deus, ele acreditava nele. Ele desenvolveu uma crença nele e uma incredulidade em Deus. Porém, ele se destruiu, porque nenhum ser criado por Deus tem a capacidade de destruir Deus. Aliás, Deus é indestrutível, ele é eternamente para sempre. O poder dele é para sempre, de geração em geração, por séculos e séculos e séculos e séculos sem fim. Mas Satanás achou que poderia vencer esse poder e acabou sendo destruído, lançado do céu à terra. E agora, com a mesma técnica da incredulidade, ele vai e derruba Eva e derruba Adão, gerando uma incredulidade no coração dos 2. Porque quando Deus disse
que Adão e Eva não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que comesse morreria, o diabo foi e gerou uma incredulidade, dizendo que eles não iriam morrer. Pelo contrário, que eles iriam ser como Deus. Então, aquela crença que eles tinham de que se tocasse na árvore morreria, Satanás conseguiu tirar do coração deles e gerar uma incredulidade naquela crença que Deus já havia dado, que eles não deveriam tocar. Então, a incredulidade gerou a soberba, gerou a ganância, gerou a desobediência gerou a rebelião. Porque tudo que acontece, toda desgraça que acontece no mundo, ela está baseada no espírito da incredulidade. Se você parar para observar, por que é que um filho desobedece uma mãe? Porque ele deixou de crer nela. Porque quando ele crê na mãe, ele tem a mãe como a deusa dele, a mulher que é intocável, então ele respeita essa mãe. Então, a incredulidade, ela se encaixa em todos os aspectos da vida. E você veja que ela derrubou Adão e Eva, e que eram santos. Você veja como a incredulidade, ela tem uma força capciosa para derrubar todas as áreas da vida do ser humano. Depois de Adão e Eva, você veja que Caim matou Abel por incredulidade. Por quê? Porque quando um irmão briga com o outro, é porque um irmão deixou de crer no outro, ou seja, já não fala a mesma língua, já não tem a mesma crença. E isso é um espírito maligno que gera incredulidade. A incredulidade gera o orgulho, gera a soberba, gera a desobediência e gera a rebelião. E até a inveja. Tudo ali inserido num pacote só, num ingrediente só. Tudo misturado e provoca desgraça. Então, você veja que no período de Noé, ou antes de Noé, teve um homem que andou com Deus, que foi Enoque. Por que ele andou com Deus? Porque ele não desenvolveu a incredulidade. Satanás não conseguiu gerar incredulidade no coração de Enoque. E aí, Enoque andou com Deus. Por quê? Eu só ando com uma pessoa quando eu acredito nela. E Enoque andou com Deus porque ele acreditava na soberania de Deus. E aí Deus o arrebatou, porque ele desenvolveu um pensamento puro de amizade, respeito e temor a Deus. Depois de Enoque, outro homem andou com Deus, que foi Noé. Noé decidiu andar com Deus. Ele não desenvolveu a incredulidade, mas a humanidade inteira desenvolveu a incredulidade, aceitou o demônio da incredulidade. Você veja que a geração ficou tão mal e perversa que as pessoas não se respeitavam. E Deus viu do céu e disse: vou destruir, porque senão a coisa vai ficar muito pior. E Deus falou com Noé: olha, eu vou fazer um pacto com você, porque verdadeiramente você acredita em mim. Você manteve a sua fé em mim, que é o contrário de incredulidade, é fé. E eu vou salvar você, seus filhos e as mulheres dele e sua mulher. Por isso que uma certa vez eu lendo essa passagem, eu disse: mas Deus, por que tu não salvou a mãe de Noé? Por que tu não salvou a família das noras, a família da mulher de Noé? Deus disse: leia o texto que você vai entender porque ninguém foi salvo. Quando eu li o texto de novo com calma, Deus me revelou que ninguém foi salvo desse povo porque não creram simplesmente. Eu imagino que até as noras de Noé devem ter falado para suas mães: mãe, olha, Deus vai destruir o mundo, olha, se converta, né? O mundo vai ver um dilúvio, a gente está construindo uma arca porque Deus mandou, falou com Noé. E a mãe e os pais, ou melhor, os pais das noras de Noé, ninguém creu. Eu acredito que a mulher de Noé também deve ter falado com a sua mãe, com o seu pai, com os seus parentes,
Mas ninguém creu. A incredulidade gerou a morte de todos na época de Noé. E depois de Noé, Deus chamou Abraão. Deus viu que Abraão, ele não comungava com a incredulidade. Ele acreditava que existia um Deus que estava acima das imagens de escultura que seu pai Terá fazia. E Deus se apresentou para ele e disse: olha, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio dos teus parentes para uma terra que eu te mostrarei, e tu serás a própria bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Sabe o que aconteceu? Ele creu, e por ele ter crido, ele saiu, abandonou até a família, porque é assim: ou você crê em Deus ou você crê no diabo, das duas uma. Se você desenvolver crença em Deus, você vai seguir a palavra de Deus. Daí o motivo porque que Deus tem consolado meu coração para mostrar para mim o seguinte: não se preocupe muito com aquelas pessoas que você prega, ensina, ora, liberta, e elas não se transformam, elas não recebem o Espírito Santo, elas não desenvolvem uma crença, não têm vontade de ganhar almas para Jesus, né? Só vive arrumando problemas, só vive levando problema para o pastor. Ou seja, Deus disse a mim: descanse sua alma, porque essas pessoas são incrédulas. Não adianta você ficar perdendo tempo com pessoas incrédulas. E se você olhar para a história da palavra, você vai ver que depois de Abraão, Isaac continuou crendo. Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó, José do Egito, que foi preso, vendido, mas continuou crendo, não permitiu que Satanás gerasse a incredulidade dele, muito embora ele tendo sido traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos e levado como escravo. Ele poderia ser um cara revoltado, poderia ter jogado a crença em Deus na lata do lixo e ter desenvolvido uma revolta da família, uma revolta dos irmãos. Não. Ele decidiu continuar crendo. O espírito da incredulidade não tomou conta do coração de José do Egito. Então, irmãos, voltando para o texto, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Também com Moisés foi do mesmo jeito, porque Moisés, irmão, falava com Deus praticamente face a face, recebeu a tábua da lei, escrita pelo dedo de Deus. Moisés abriu o mar, Moisés fez tantos milagres, mas também ninguém creu em Moisés. Muita gente quiser até matar e apedrejar Moisés. Porque esse espírito da incredulidade, ele sempre vai existir, porque ele é um espírito. Ele entra em um, sai no outro, entra no pai, aí vem o pai, morre, entra num dos filhos, entra num primo, num parente, na mãe, e vai destruindo a família com a incredulidade. E quais são as áreas, pastor, que a incredulidade ela atua? Em todas as áreas. Vou dar um exemplo aqui. Quando o marido, tá certo? Ele casado com a sua esposa, ele começa a maltratar essa esposa, a desprezar, a arrumar mulheres fora e trair, é porque o espírito da incredulidade entrou nele. Porque a incredulidade, ela gera todos os outros espíritos. Primeiro vem a incredulidade, depois vem a inveja, a soberba, o orgulho, a ganância, a desobediência e a rebelião. Tudo num pacote, mas quem abre a porta é a incredulidade. Porque quando o marido acredita na esposa, ele ama essa esposa, ele vai zelar por ela, e vice-versa, a esposa também, quando ela acredita nesse homem, ela vai amar, respeitar. Pode vir o Tom Cruise, o Alain Delon, o cara mais bonito, ela vai continuar amando dela, respeitando, porque ela acredita, o espírito da incredulidade não entrou nela. Quando uma família se destrói, quando uma filha vira prostituta, vai para as drogas, é porque a incredulidade entrou, teve uma porta. Quando o filho é preso, quando o filho é morto pelo tráfico, foi a incredulidade.
É por isso que Jesus ensina na palavra, ou melhor, Deus usando Salomão. Salomão escreveu em Provérbios, ele diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não se desviará. Por quê? Porque você, quando ensina, você está colocando no coração da criança a fé, que é o contrário da incredulidade. Você está colocando no coração da criança a crença num projeto, a crença num princípio de valor. Você está colocando no coração da criança a crença na palavra de Deus, a crença nos princípios morais, a crença no respeito ao pai e à mãe, no respeito à vida, no ser justo, reto, íntegro, em fugir da mentira. Então ele vai desenvolver essa crença, e quando ele crescer, essa crença vai estar tão enraizada na mente dele que a incredulidade vai bater na porta e não vai conseguir entrar. Mesmo que ele estude num colégio de endemoniados, mesmo que ele, até na faculdade, os amigos, as amigas queiram induzir ele para droga, queiram induzir ele para fazer o que é mal. Por quê? Porque eu, pastor Isaac, passei por isso. Mas por que eu nunca perdi os princípios da fé e do respeito ao pai e à mãe, pelo menos o respeito à minha mãe? Porque minha mãe me ensinou quando eu era criança a palavra de Deus, o caminho do Senhor, os valores morais. Minha mãe não me ensinava só a Bíblia, a palavra de Deus. Ela dizia também as coisas da vida, meu filho. Ela me ensinava sobre prostituição, sobre adultério, sobre homossexualismo, me ensinando o que era, que aquilo não era de Deus. E aquilo, tudo que minha mãe me ensinou gerou um valor dentro de mim, gerou uma crença dentro de mim. E eu tenho 51 anos, nasci em 1970, peguei todas essas décadas, a década de 70, de 80, de 90, a década do ano 2000, e estou vendo cada dia mais a geração ficar pior, mal, perversa, onde filho mata pai, pai mata mãe, neto mata vovó, um desrespeito total. Mas dentro de mim, o que mantém viva é a fé, porque a incredulidade não bateu na minha porta e nem bate, e ela não vem porque ela sabe que é perdida ela vir, porque dentro de mim habita os princípios, valores morais do reino de Deus, e é nisso que eu acredito, é nisso que eu creio, é nisso que eu tenho a minha fé enraizada. Então, a incredulidade, ela nunca vai bater na minha porta. Pelo contrário, eu vou vencer toda a incredulidade do mundo. Eu vou vencer o mundo, porque a Bíblia diz que quem é de Deus vence o mundo. Mas como é que você vence? Quando você mantém a fé, quando a incredulidade não entra em você. Então, irmãos, por que é que você não está vencendo na vida? Por que é que você não tem o seu negócio próprio? Por que que você não tem um casamento abençoado, filhos abençoados? Por que que você não tem uma vida digna? Por causa da sua incredulidade. E não é só incredulidade na palavra de Deus. Às vezes você é incrédulo na própria vida. Você não crê que as coisas vão dar certo. Você não crê que se você montar um negócio vai dar certo. Você não crê que seu casamento vai ser abençoado. Você nem acredita nisso, nem ensina isso para os seus filhos. E por você não crer, você vive em briga no casamento. Porque quando o casal está em briga, em confusão, é porque um não crê no outro. E os filhos estão aprendendo o quê? Vendo o pai e a mãe brigar. Os filhos estão aprendendo que isso é bom, que isso é normal. E quando eles crescerem, eles vão duplicar isso aí. Porque o pai e a mãe brigavam, o pai e a mãe se traíam, o pai e a mãe se desrespeitavam. O pai e a mãe adulteravam, né? Então, eles vão ver isso como verdade, porque a criança, ela acha que o pai e a mãe é a referência dela do mundo. Então, se a referência do mundo está ensinando o que não presta, o que é que ela vai ser quando crescer? O que não presta. E quem vai habitar nessa mente? A incredulidade. E cada vez mais a incredulidade está crescendo tanto, que Jesus no capítulo, acho que
24 de Mateus, eu não me foge bem a passagem, depois eu vou ver direitinho, talvez eu tenha errado aqui, mas o texto eu me lembro muito bem, Jesus ensinando o seguinte, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E o que eles vão gerar? Eles vão ensinar uma palavra distorcida que vai gerar uma incredulidade. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, que a iniquidade só vem com a incredulidade, o amor vai esfriar de muitos. Por quê? Porque a incredulidade vai tomar conta de tal forma que as pessoas já não vão crer mais em nada. Você veja que filho já não acredita mais em pai, né? A família já está sendo praticamente destruída. As pessoas querem botar de goela abaixo na gente que família não existe, né? Que pai e mãe não é mais pai e mãe, que família é dois homens morando juntos, duas mulheres morando juntos. Então todas essas incredulidades geram rebeldia, gera rebelião, que gera o fracasso, gera soberba, gera orgulho. Então a incredulidade, ela se encaixa em todas as áreas da sua vida. Por que um casamento não dá certo? Porque você casou por emoção, foi viver por emoção. Você não procurou saber se aquela pessoa tinha o mesmo princípio de crença e valor que você. É por isso que não dá certo, né? Então, meu irmão, eu estou terminando agora porque eu só tenho 30 minutinhos para pregar. Então eu estou ensinando que o espírito da incredulidade é quem está reinando na face da terra. E ele já entrou dentro das igrejas, dentro das famílias, nos negócios, nos colégios, nas faculdades, nos ensinos. Até os ensinos que estão dando para a criança estão querendo agora ensinar ideologia de gênero. Por quê? Porque isso é tudo fruto da incredulidade. Incredulidade está entrando em todo lugar, meu irmão. Todo lugar. Pastor, como é que eu me livro da incredulidade? Duas coisas você precisa fazer: buscar o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vai te dar força contra a incredulidade, e se encher com a palavra de Deus, para você bloquear a incredulidade dentro de você, não permitir que ela entre. Só você tendo a palavra na ponta da língua, você ser cheio com a palavra de Deus. Porque quando o diabo foi induzir Jesus a praticar a incredulidade no deserto, quando ele disse: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, Jesus usou a palavra e disse: nem só de pão viverá o homem. E venceu Satanás. Quando o diabo levou Jesus e induziu ele a praticar a incredulidade de novo, dizendo: pula daqui abaixo porque está escrito que os anjos vão te sustentar, ele disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando o diabo deu a cartada final, eu acho que o diabo disse: agora eu pego ele, vou fazer ele me obedecer e virar incrédulo e desobedecer o Pai. Quando o diabo disse assim: olha, tu está começando um reino nessa terra, tu vai precisar de recursos, de dinheiro, tu vai precisar de possibilidade nessa terra, e se tu me adorar, eu te dou essa terra toda, porque a mim me foi dado. Jesus disse a ele: também está escrito, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Eu não preciso dos recursos do mundo para vencer o mundo, eu preciso dos recursos do céu para vencer esse mundo. Porque é com o recurso do céu que você vence o mundo, e não com os recursos da terra que você vence o mundo. Você não precisa de nada do mundo para vencer o mundo. O que você precisa para vencer nesse mundo são os recursos do reino espiritual. E aonde que estão esses recursos, pastor? Dentro da palavra de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Olha o recurso, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se você quer os recursos do céu, para você ser vencedor, e mais do que vencedor em todas as áreas nessa terra, e a incredulidade nunca bater na sua família, nos seus filhos, na sua empresa, na sua saúde, no seu ministério, na casa que você mora, no meio dos seus familiares,
você precisa encher a sua mente com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, porque só eles é que vão bloquear o espírito da incredulidade que vem, que está impregnando no mundo. Então, irmão, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês desse espírito chamado incredulidade, e que vocês desenvolvam uma paixão, um desejo ardente de ler a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Que se você encher sua mente com a palavra de Deus, não vai ter espaço para a incredulidade colocar nada na sua mente. Mente desocupada é a oficina de Satanás. Quando a mente está cheia da palavra de Deus, não existe espaço para a incredulidade. Se não tem espaço para a incredulidade, não tem espaço para a desobediência. Se não tem espaço para a desobediência, também não vai ter espaço para a inveja, para a soberba, para o orgulho, para a rebelião e para o fracasso. Pelo contrário, quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, só tem espaço para o sucesso. Por quê? Porque o sucesso vem de Deus. O sucesso vem da pessoa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos nessa noite e abençoe a pastora Lourdes. Amém.